dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calvo e de barbas brancas. Estou falando de um quarto com paredes brancas atrás de mim. Atualmente sou coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E hoje estou aqui junto à nossa convidada para gravar o nosso quarto podcast Gera o Papo. O podcast Gera o Papo, produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas da Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, mais conhecido como Metrô, e com a USP 60+. Hoje, nosso papo será sobre o tema Experiência de idosos que moram sozinhos, rede de suporte e gestão de autocuidado. Essa questão do idoso que reside só tem gerado bastante preocupação no poder público e entre as entidades e organizações que trabalham com a causa do idoso. Para conversarmos e discutirmos um pouco sobre o tema, está aqui comigo a nossa professora Ieda Duarte, que é da Faculdade de Saúde Pública, pertencente à USP. Queria dar as boas-vindas à professora e pedir que ela fizesse a gentileza que se apresentasse aos nossos ouvintes, falando um pouco sobre a sua formação e trajetória profissional. Por favor, Ieda, tudo bem com você? Tudo bem. Oi, Renato. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, conversando sobre um tema que, para mim, é um tema bastante caro. Eu gosto muito de trabalhar com os idosos, principalmente os idosos que residem sozinhos. Como o Renato já gentilmente me apresentou, eu sou docente da Universidade de São Paulo, sou enfermeira de formação, trabalho na Escola de Enfermagem e na Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente sou a coordenadora de um estudo que já completa agora 21 anos, vai completar 21 anos, porque ele começou no ano 2000, que se chama Estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, e o Estudo SAB acompanha a população idosa do município de São Paulo, hoje mais de 1.800.000 idosos. Então, os nossos resultados eles são construídos de forma tal a representar as demandas desta população, a realidade dessa população. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre alguns desses resultados que a gente tem especificamente em relação às pessoas que residem sozinhas. Ótimo, Ieda. Eu acho que vai ser muito interessante trazer essa pesquisa, né, e trazer um pouco desses dados e informações para que a gente possa discutir e subsidiar um pouco a política pública e o desenvolvimento aí de serviços. Professora, um pouco para contextualizar um pouco também para os nossos ouvintes, a cidade de São Paulo, né, você mesmo já colocou, segundo as projeções da Fundação SEAD, já conta aí com em torno de 1.800.000, 1.900.000 idosos, o que representa 16% da população paulistana. A gente sabe que essa proporção ela vai aumentar ainda mais, né? Até 2030, ainda segundo a mesma instituição, a Fundação SEAD, os idosos serão 20% da população da cidade de São Paulo. E em 2050, seremos 30%. Portanto, uma proporção, um percentual bastante significativo, né, da população da cidade. Além disso, a gente, né, somos um país muito desigual, com grandes diferenças sociais, econômicas, culturais, educacionais, né, de todos os tipos aí, o que pode agravar as condições dos idosos, em especiais daqueles que residem sozinhos, né? Nesse sentido, a gente gostaria de escutar um pouco sobre esse estudo que você já mencionou, o estudo do SAB, né? O que ele nos traz, né? E nos contasse um pouco qual que é essa dimensão dessa população que vive sozinha. Então, Renata, assim, agora até por conta da pandemia, talvez a gente fale disso um pouquinho mais para frente, a questão dos idosos que residem sozinhos, ela se tornou uma preocupação um pouco maior do que já era. Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar é que residir sozinho não é um problema em si. Residir sozinho pode ser uma opção das pessoas, ela tem condição de fazer isso, ela tem recurso financeiro para isso, tem uma casa onde ela pode residir e ela escolhe residir sozinha. Então, em si, isso não é um problema.
O problema pode surgir quando residir sozinho não é uma opção. Então, a pessoa está residindo sozinha porque ela não tem uma rede de suporte eficiente ou suficiente para lhe fazer companhia. Tá? Então, é um pouco deste retrato que a gente tentou traçar com o Estudo SAP. Então, assim, hoje, aproximadamente 16% da população idosa de São Paulo reside sozinha. Isso gira em torno de 291 mil pessoas. E neste quadro, né, eu tenho mais mulheres residindo sozinhas do que homens. E não é porque eu tenho mais mulheres idosas, não. Ajustando entre homens e mulheres, eu realmente tenho mais mulheres. A gente já viu que, assim, vivemos ainda numa sociedade mais, entre aspas, machista. Então, o homem é mais acolhido do que a mulher. A mulher, ela é acolhida quando está necessitando realmente mais de ajuda, existe essa diferença de gênero na questão de residir sozinhos. O que nos chama a atenção é que nós começamos o Estudo SAP em 2000. De 2000 para cá, nós estamos tendo progressivamente mais idosos residindo sozinhos. E neste grupo, nós estamos tendo também cada vez mais idosos mais longevos, ou seja, com 80 anos e mais residindo sozinhos. Então, para ilustrar, por exemplo, eu tenho hoje em São Paulo 121 mil idosos com 75 anos ou mais que residem sozinhos. Quando eu vou mais para frente, eu tenho pessoas com 90 anos ou mais residindo sozinhos, e isso gira em torno de 17 mil pessoas. A idade, por si só, não é um problema também, a pessoa pode ter condições de fazer isso, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Por quê? Porque esta população, ela é uma população idosa que 63% delas tem 2 ou mais doenças crônicas. Quando eu tenho uma doença crônica, essa doença precisa de acompanhamento, precisa de seguimento, precisa muitas vezes de medicação, dieta adequada, etc. Então, em contextos como a pandemia, isto é uma coisa que de repente pode se transformar num problema. O que nos chamou a atenção quando olhamos a questão das pessoas residindo sozinhas é, por exemplo, eu tenho 15% delas que apresentavam declínio cognitivo. Essas pessoas não deveriam residir sozinhas ou, se assim o fazem, teriam que ter um suporte que as visse com muita frequência para garantir que ela continuasse bem nessas condições. Nós temos, por exemplo, também cerca de 27% das pessoas que moram sozinhas, ou seja, 78 mil idosos nesta condição, que precisariam de um cuidador presencial, e ele não tem, porque ele continua residindo sozinho. Então, não necessariamente essa questão de residir sozinho pode ser ou tem sido exatamente uma escolha. Quando nós perguntamos para ele, né, se o senhor mora sozinho, se o senhor precisar de ajuda para atividades externas, né? Tipo ir com o senhor ao médico, comprar comida no supermercado, comprar medicamentos, etc. O senhor tem ajuda? 16 mil deles disseram que não contam com nenhuma ajuda. Tá? Não quer dizer que ele não tenha família, quer dizer que ele mora sozinho e que se ele precisar ele não tem quem o ajude. E aí, quando nós perguntamos assim, e dentro da sua casa? Se eu precisar de coisas dentro da sua casa, para ajudá-lo dentro de casa, nós temos cerca de 8.500 idosos que dizem que também não tem ajuda nenhuma. Isso é um dado que nos preocupa, né? Aí, nós fomos um pouquinho mais além disso, porque quando a gente pensa em política pública, você tem que ver quem precisa mais. Aí a gente perguntou assim, se o senhor precisar de ajuda, de verdade, dentro ou fora, se eu precisar de socorro, quem o senhor chama? Aí ele, senhor ou a senhora? Aí nós tivemos 7.300 idosos que disseram, eu não chamo ninguém, minha filha, eu não tenho ninguém para chamar. Isto é algo que nós precisamos nos preocupar enquanto política pública. Então, eu tenho que organizar uma atenção para quem
tem condição, consegue morar sozinho, ele tem que se organizar, porque intercorrências, acidentes, acontecem com qualquer pessoa. Se eu tenho alguém comigo dentro de casa, eu caí, quebrei, tem alguém comigo, ele vai me socorrer. Mas se eu estou sozinha, eu tenho que ter como acessar um telefone, eu tenho que ter como chamar alguém, eu tenho que ter alguém que fique conectado comigo todos os dias, pelo menos uma vez por dia, para saber se está tudo bem, né? A gente fez uma época a história do porteiro amigo do idoso, né? Então, se você mora num prédio, faz uma lógica, é muito simples, assim, zelador e porteiro são orientados, assim, quantos idosos sozinhos moram no prédio? Eles veem lá. Você tem que ver ou falar com essa pessoa pelo menos uma vez por dia, porque se você sabe que ela está em casa, ela não viajou, e você não a vir ou não falar com ela, pode ter acontecido alguma coisa, ela pode estar precisando de ajuda. Essa é uma medida que não tem custo, é extremamente simples, é uma questão de comportamento solidário, né? Comportamento solidário que pode acontecer nos prédios. Agora, quem mora em casa pode não ter a mesma coisa, mas você pode acionar vizinhos, ter esse contato com rede de amigos, etc. Ninguém está achando que vai acontecer nada, mas pode acontecer, por isso que se chama acidente, né? Acidentes acontecem. Né? Não, Ieda, eu achei a sua fala super interessante e queria reforçar algumas colocações que você fez que me chamou muito a atenção, né? E eu acho que dos ouvintes também, possivelmente. Primeiro, essa coisa do gênero, né? Pelo que eu entendi, pelo que você colocou, o percentual de idosas do sexo feminino é bem superior ao do masculino. É o dobro, quase. É o dobro. E ou seja, é uma proporção maior do que a população idosa geral, não é isso? Isso. Então, é uma característica de morar sozinho que está muito mais ligada às mulheres, né? É uma questão bastante interessante, né? E aí, talvez, eu acho que passe um pouco mesmo por essa coisa do machismo. A mulher, ela cuida mais do que é cuidada, né? É interessante esse dado, isso, né? Isso. A mulher, ela é a cuidadora mora. Embora a gente tenha homens cuidadoras, mas a cuidadora, o cuidado, né? Ele é uma coisa ainda bastante feminino. E isso, então, o homem, ele continua sendo mais cuidado, né, do que a mulher. A mulher, ela passa a ser cuidada quando ela realmente não está mais conseguindo cuidar de si mesma. O homem não necessariamente. Às vezes ele só não consegue cuidar da casa, então ele já é acolhido. Né? A mulher não, ela tem que não cuidar de si mesma, não ter mais condições de cuidar de si mesma. Ou quando ela é funcional, então às vezes ela ajuda a família, cuida dos netos, etc., também acaba sendo acolhida nesse sentido. Né? Mas se não, vai ser num momento mais para frente, né? Quando de fato isso se tornar um problema. E talvez também tenha como hipótese para isso, né, para esse resultado, essa questão de que a mulher também ela vive mais, né? Então, não sei se... Eu tenho mais mulheres mais longevas, mas aí quando a gente fez um ajuste entre homens e mulheres, né? Um ajuste estatístico para não dizer assim, eu tenho mais mulheres, mais mulheres sozinhas porque tenho mais mulheres, não. A gente fez esse ajuste para dizer, não, eu elimino isso. Entre as mulheres, eu tenho tantas que moram sozinhos. Entre os homens, eu tenho tantos que moram sozinhos, independente de viver mais ou não. Aí, quando a gente compara, a gente vê que eu tenho o dobro de mulheres residindo sozinhas. É interessante. A outra questão que eu queria chamar a atenção é essa questão da idade, que é uma questão bastante preocupante também, né? Porque à medida que as pessoas, que a população vai vivendo mais, vai ficando cada vez, né, tendo uma proporção maior lá em cima da pirâmide, né, com 75 mais, 85 mais, evidente que não é porque ela é mais velha que vai ter mais doença, mas a chance de ter mais doenças crônicas, ela aumenta com a idade, né? Isso é indiscutível, né? Isso. O problema não é ela ter doenças crônicas. As doenças crônicas, tanto que a gente não usa o parâmetro de doença crônica, né? Presença de doença crônica para dizer que ele é saudável ou doente. Não. A gente trabalha a questão do envelhecimento saudável, mesmo que ele tenha. O que ele não pode ter ou não deveria ter são limitações funcionais. Doença crônica
crônica, muito possivelmente ele vai ter, é frequente isso nos idosos, mas isso exige acompanhamento e controle. Tá? Acompanhamento de saúde, muitas vezes medicações, mudança de hábitos, etc. E para garantir isso, muitas vezes ele precisa acessar os medicamentos, comprar medicamentos ou ir buscá-los nos serviços de saúde, passar em consultas periódicas para ver se está tudo bem com ele, etc. E, assim, conforme a idade vai progredindo, né, quanto de limitação funcional essa pessoa vai ter para fazer isso para fora de casa. Ele pode viver muito bem dentro da casa dele, mas daí na hora que ele precisa acessar um outro serviço, ir à farmácia, etc., usar um transporte público para fazer isso, por exemplo, isso pode se transformar numa dificuldade. Então, o que a gente acha e pensa residir sozinho em si não é um problema se isso for uma opção, mas requer planejamento. Tá? Eu preciso me planejar, eu preciso entender quais são os riscos que eu tenho dentro da minha casa, minimizá-los. Um exemplo fácil, né? Isso acontece na casa de qualquer pessoa. Por que a gente vai na cozinha e coloca as coisas numa altura que eu não alcanço? Tá? Aí quando eu vou pegar, está lá há muito tempo, mas agora eu moro sozinha. Aí eu não vou pegar uma escada, eu vou pegar o banquinho da cozinha. Isso, aquele que está ali, né? Aquele que está na mão. E vou segurar na porta da geladeira para subir no banquinho. Antes eu subia sem apoio, agora eu preciso de apoio. Então eu seguro na porta, mas a porta da geladeira abre. Né? E assim acontecem os acidentes. Aquilo que, embora esteja lá a sua vida inteira, você mora lá há muitos anos, de repente eu tenho que olhar para aquilo entendendo que pode ser um risco. Então eu tenho que minimizar os riscos. Coloca as coisas numa altura mais fácil, não usa o banquinho, usa uma escadinha, não segura na porta da geladeira, segura em alguma coisa que é mais firme, né? Tenha sempre um telefone perto de você, aonde você for. Você foi no banheiro, leva o telefone. Você pode escorregar no banheiro e cair, e daí? Como é que faz? Tá? Não é isso, né? Porque eu só ia complementar, Ida, porque de fato aí às vezes o idoso cai e não tem forças para levantar, né? E procurar uma ajuda, ligar, né? Por isso a importância dele ter um telefone, alguma coisa que ele consiga fazer um contato externo, né? Isso, nós já tivemos casos de situações bastante graves que a pessoa caiu ou teve, por exemplo, um derrame, né? Vou usar aqui uma linguagem mais popular, ele teve um AVC, um derrame, dentro do banheiro, longe do telefone, não tinha, ela mora sozinha, não tinha ninguém com ela. Ela foi achada 3 dias depois, muito mal. Por quê? Agora, se ela talvez tivesse sido achada imediatamente ou mais precocemente, o desfecho da história poderia não ser tão ruim. Então, as pessoas precisam entender que, assim, eu posso ter a vida que me é mais conveniente, que eu gosto mais, porque a maioria dos idosos que residem sozinhos, 80% deles, quando você pergunta, ele diz que ele gosta de morar como ele está. Isso para ele é bom. Então, eu acho que a gente não tem que interferir nisso, mas as pessoas, de um lado, precisam entender que existem situações de risco. Então, eu preciso minimizar as situações de risco. Eu preciso ter contatos periódicos. Pessoas precisam ter contatos periódicos comigo até para garantir o meu bem-estar. Tá? Agora, eu tenho que me planejar. Agora, por outro lado, como a gente também tem pessoas que não têm essa escolha, ela reside sozinha porque ela não tem essa opção, aí eu vou ter pessoas que são mais limitadas, mais doentes, mais dependentes, mas não tem outra escolha. Tá? Então, aí ou eu vou ter serviços próprios, né, montados para poder assistir essas pessoas, ou, de repente, ter um cadastro das pessoas que residem sozinhas, e em situações como a pandemia, por exemplo, eu já sei quem são, eu já sei onde estão. Não vou interferir na vida dela, mas sei que se elas precisarem de auxílio, eu já sei onde elas estão, eu não vou ter que ficar que nem louco tentando achar onde essas pessoas estão. Né? Então, exige planejamento das pessoas e dos serviços públicos. Tá.
Professora, só para complicar um pouco nossa vida, a gente também está vivendo agora uma grave pandemia de Covid-19, né? É isso. Quais os agravantes para esse público decorrente dessa pandemia? Existem agravantes? Existem. Essa foi uma grande preocupação nossa quando começou a história da pandemia, né? Já desde março de 2020, lá quando esse negócio começou. Porque a gente sabia, a gente já tinha os dados do SAB, nós sabíamos que tinham muitos idosos residentes sozinhos. Aí você deve se lembrar que começaram várias memes, né, circulando, tipo, colocava os idosos numa gaiola, assim, tipo, você não pode sair de casa, né? Isso foi horrível, mas andou circulando muito. As pessoas achavam engraçado, eu achava aquilo horrível, desrespeitoso. Não, você não pode sair de casa porque você pode se contaminar e pode morrer. Todo mundo pode se contaminar e morrer. A gente espera que todo mundo se vacine o mais rápido possível e que essa pandemia seja controlada. Mas, quando começou todo este boom, nós sabemos que 80% dos óbitos aconteceram com pessoas idosas. Então, a orientação era que o idoso ficasse em casa, que ele não saísse de casa. Ele ficasse lá porque era risco ele tinha o grande risco de se contaminar e morrer. Então, quando as pessoas idosas saíam, era aquela balbúrdia, ele não podia ter saído de casa. Só que ninguém perguntou se ele reside sozinho ou se tem só idoso na casa, como é que ele come? Como é que ele compra remédio? Como é que ele vive? Né? Como é que ele sobrevive? Aí as pessoas falam, mas ele liga. Será? Né? Ele pede digitalmente. Será? Né? Aí a gente foi fazer um levantamento dentro dos dados que a gente tem do SAB, até a gente fez o SAB Covid recentemente, perguntando para eles, principalmente para os que residiam sozinhos, se o senhor precisar de comprar medicamento, precisar de coisas para a sua sobrevivência, seu cuidado, o senhor usa dispositivos digitais? 70%, mais de 70% disse não. Aí eu falava, você está conseguindo cumprir a quarentena? Eles falaram mais ou menos. Por quê? Porque ele não usa os dispositivos digitais, porque ou não consegue, ou não sabe, ou ele se embaralha, ainda se embaralha. Então, essa questão da inclusão digital, ela ainda é muito entre aspas, tá? E aí, então, ele quebra a quarentena para poder acessar remédio, comida, coisas que ele precisa. Né? Então, antes da gente falar fica em casa, dê condições para que ele realmente fique em casa. Né? Ele precisa disso. Então, essa foi uma preocupação. Sim, eu acho que são dois pontos assim, fundamentais que você tocou. Primeiro, essa questão da necessidade mesmo, né, Ida? É isso que você falou. É muito fácil falar para o idoso ficar em casa, mas como ficar em casa, né? Qual é a possibilidade dele ficar em casa se precisa acessar supermercado, farmácia, etc. E é engraçado porque qualquer coisa já gera um preconceito sobre uma determinada população, né? Então isso já suscita um certo preconceito, fortalece o preconceito, né? Infelizmente, em relação ao idoso, ao idadismo, e aí começam essas brincadeiras que você também se referiu, brincadeiras de mau gosto, né? Como se as pessoas não fossem envelhecer. Eu acho tão engraçado que quem é jovem acha que nunca vai envelhecer, né? E aí, por isso, às vezes, cria essas brincadeiras de mau gosto. Mas acho só importante que a gente ressalte assim, essa questão, nós estamos na era digital. Sim, nós estamos na era digital. O que a gente não pode é criar um abismo da era digital com as pessoas idosas. Nós precisamos entender que as pessoas idosas não nasceram e não estudaram e não cresceram na era digital. Então, ela tem que... É diferente da criancinha hoje, que ela nem sabe falar, já tem o dedinho, para ser o dedinho do ET, né? Já sabe mexer no celular. Essa criança nasceu, a geração alfa, ela já nasceu na era digital. Então, isso faz parte do mundo dela. Não faz parte. As pessoas idosas, nossa, eu sou da geração que eu não nasci na era digital. Eu também não. Embora a gente tenha aprendido a mexer, a gente aprendeu. A nossa habilidade, por melhor que ela seja, ela não se compara a um adolescente que mexe e vira de ponta cabeça as questões digitais, mesmo que eu seja uma pessoa extremamente digitalizada, vamos dizer assim, que não é o caso, mas vamos dizer isso. Então, eu não posso dizer que os idosos não são digitais e que esta, entre aspas, responsabilidade é deles. Não, não é.
A inclusão digital tem que ser de quem faz a era digital. Eu tenho que entender as limitações e as dificuldades e adaptar o mundo digital às necessidades dessas pessoas, que não é simplesmente ensiná-las a usar. Não, eu tenho que fazer uma adaptação ao contrário, ver essas necessidades e aproximar esse mundo digital delas. Né? Recentemente um banco fez isso, ele vai eliminar o cartão, será tudo digital. Ele vai perder os idosos das contas, não é o que vai acontecer. Possivelmente. Né? Então, essas coisas elas precisam ser olhadas de outra forma também. Tá certo. São muitas questões, né, que a gente precisa melhorar para ajudar os idosos, para que eles tenham mais condições de vida mesmo. Você me lembrou muito de uma senhora, uma liderança comunitária, a dona Socorrinho, lá da Zona Leste, e que ela vem muito forte com esse tipo de solicitação, assim, que ela se sente mesmo excluída de participação social, porque ela é uma liderança por conta dos meios digitais, porque ela tem dificuldade, né? E é uma dificuldade real mesmo para grande parte dos idosos. Agora, Ieda, olhando para o futuro, né, pensando ainda nessa questão do aumento da proporção dos idosos, né, com alteração assim um pouco dessa composição familiar, né, porque a família até, sei lá, há 3 décadas atrás, ela era mais horizontalizada, né? Horizontalizada no sentido de que se a gente tinha lá os pais e as mulheres ainda tinham muitos filhos, né? Pensando que essa composição ela foi se alterando com o tempo, né? Hoje em dia a gente tem famílias mais verticalizadas, né? Por exemplo, num domicílio tem lá muitas vezes o avô, o pai, o filho, o neto morando no mesmo domicílio, né? E pensando que é muito forte no Brasil que o cuidado do idoso seja realizado pela família, como é que a gente pode fazer? Quais são as saídas para o futuro para a gente olhar esse idoso com mais cuidado? Acho que assim, a gente precisa entender, né? Antigamente as pessoas, os casais, eles tinham 10 filhos, porque primeiro as cidades não eram como são hoje, eram menores, as pessoas ainda moravam muito na zona rural e a família era força de trabalho. Então eu tinha 10 filhos, morriam 5, eu ficava com 5, né? Para ajudar, inclusive, na sobrevivência da família. É um absurdo você falar, nossa, perder um filho, mas desgraça, antigamente se perdia muito, a mortalidade infantil era muito mais alta. Tá? Aí, de repente, as pessoas começaram a ver que os filhos nasciam e não morriam, né? Não acontecia mais isso. Então, a gente começou, junto com todo o avanço da ciência, etc., as famílias começaram a ter menos filhos. Hoje, as pessoas decidem se vão ter filhos, né? Então, é comum entre os casais mais jovens optarem por não ter filhos. Eu não acho que filho, até por conta do estudo que a gente tem, que a gente acompanha os idosos, eu não acho que filho é caderneta de poupança, assim, né? Tipo, porque você tem filho, você garante que você vai ser cuidado. Até porque... Vai ser um idoso feliz, né? Não, até porque as coisas mudam, assim, a pandemia fez isso, ela matou muitos jovens também, né? Os idosos sobreviveram, nós tivemos idosos que sobreviveram e seus filhos morreram. Tá? Na pandemia agora a gente viu isso. E isso acontece independente da pandemia. Às vezes os filhos podem morrer antes dos pais, às vezes eles mudam para outros países ou para outros locais. Então, embora ele tenha filhos, isto não garante que ele seja cuidado. Tá? Mas, independente disso, eu estou tendo uma redução da população mais jovem, progressivamente. Daqui a pouco, antes de 2030, a gente vai ter aqui no Brasil mais idosos do que crianças de 0 a 5 anos. Essa pirâmide ela já inverteu no mundo, ela vai inverter no Brasil, não vai demorar muito. O que isso quer dizer? Que daqui a alguns anos eu vou ter uma população idosa grande, como você bem colocou no começo da nossa conversa, e talvez esses idosos não tenham suporte existente, não é que a família não cuida, talvez ela não exista, né? E não esteja pronta para cuidar. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um contingente menor de pessoas mais jovens que possam até atuar neste sentido. Então, a gente precisa pensar e planejar como é que a gente vai estabelecer o que a gente tem chamado de políticas de cuidado, política nacional de cuidados ou políticas de cuidado de longa duração. Porque eu vou precisar de serviços de apoio que possam ajudar as pessoas que precisam
precisarem de ajuda e que não vão ter suporte que hoje existe dentro das famílias. Hoje, quem precisa, 93% das pessoas idosas que precisam, no Brasil, né, que precisam de cuidados, são assistidas pelas famílias, mas não quer dizer que as famílias cuidam de tudo que elas podem, de tudo que elas precisam. E geralmente elas cuidam em média de metade do que as pessoas precisam. Aí você fala, e a outra metade? A outra metade fica sem fazer nada. Tá? E é porque a família é ruim? Não, porque a família não dá conta. A família faz o que ela consegue, mas a família tem que trabalhar, a família faz um monte de coisa. A mulher não está mais em casa cuidando das crianças, dos idosos, dos doentes, como era antigamente. Ela está trabalhando, ela está no mercado de trabalho trazendo sustento para dentro de casa. Então, esta organização de cuidados, ela precisa de fato existir. A gente já tem algumas iniciativas, mas elas ainda, infelizmente, são iniciativas pontuais. Embora exitosas, elas são pontuais, como é o PAI em São Paulo, como é o Mais Vida em BH, etc. Isso tinha que existir no país inteiro. Mas, infelizmente, isso não acontece. Só que daqui para frente, isso tem que ser uma medida de política pública, porque amanhã eu não vou ter quem cuide. Tá? Ótimo. É uma coisa que a gente precisa ver. Tá. E eu ia perguntar também exatamente nessa linha, e até mencionar que aqui em São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo tem, através da Secretaria da Saúde, o PAI, né, o Programa de Acompanhamento de Idosos, que é, como você falou, um serviço bastante exitoso, e também dentro da Secretaria da Assistência Social tem o Serviço de Alimentação de Idosos, só para a gente se referir a 2 serviços que atendem aos idosos né, que residem sozinhos, né? Mas, até pelo tudo que você já falou, é evidente que a gente precisa aumentar essa rede de proteção, né? Eles não podem. A gente precisa ampliar esses 2 serviços e precisa criar outros serviços que ampliem essa rede de proteção ao idoso, né? Você teria alguma outra ideia de qual outro tipo de serviço ou suporte do Estado ou das universidades, organizações que poderiam ajudar um pouco nessa linha? Eu acho que a primeira coisa, Renato, é um pouquinho daquilo que eu cheguei a citar antes. Assim, a gente teria que ter, sim, um cadastro de acompanhamento. Eu tenho que saber onde estão as pessoas ou que residem sozinhas, pessoas idosas que residem sozinhas ou que residem só idosos na casa, porque é o mesmo conjunto de necessidades. Né? Um idoso de 90 cuidando de um idoso de 80 vai dar, às vezes pode dar o mesmo tipo de demanda de cuidados. Então, ter este mapeamento, às vezes as pessoas ficam com medo dessa coisa de mapeamento, que falam que você vai invadir a privacidade dela. Não, acho que não é essa a ideia. Tá? Ninguém vai invadir a vida de ninguém. A ideia é saber onde essas pessoas estão para, em caso de necessidade, isto poder ser acessado. Né, rapidamente, como foi agora no caso da pandemia. O PAI é um programa para quem não conhece, né, é um programa público da Prefeitura de São Paulo, ligado à Secretaria de Saúde, onde você tem um programa de cuidadores. Então, eu tenho cuidadores comunitários que auxiliam as pessoas que necessitam de cuidados, e que residem sozinhas ou ficam sozinhas a maior parte do tempo por diferentes razões. Então, ele é um programa exitoso porque a vida dessas pessoas mudou a partir do momento em que eu tenho uma pessoa que vai lá para disponibilizar tempo e experiência técnica, vamos dizer assim, né, habilidade técnica, para ajudá-la no autocuidado, no cuidado do seu entorno, para ir com ela a um médico, então ela sai de casa com segurança, etc. Então eu devolvi a capacidade de participação social e vida mais ativa e bem cuidada a pessoas que não estavam nesta condição. Ele é ótimo, mas hoje, pelo menos até a última informação que eu tive, ele atende atualmente por volta de 6 mil idosos na cidade de São Paulo. No levantamento que a gente fez do SAB, aproximadamente 400 mil idosos, pouco mais de 400 mil idosos precisariam de cuidador, e nem todos têm. Então, embora importantíssimo e exitoso, ele atende ainda uma parcela bastante reduzida da demanda importante que a gente tem de cuidados.
Tá? Outras coisas, essa questão da refeição sobre rodas, então é assim, isso já é refeição em casa, refeição sobre rodas é um outro nome dado para isso. Mas a ideia é assim, a pessoa levar a alimentação, ela deve ser treinada não apenas a levar a alimentação, mas na hora que ela leva, ela entrega, conversa, vê o entorno e vê se essa pessoa para quem ela está levando a alimentação, precisa de outras coisas para além da alimentação. Então, ela é uma ponte desta pessoa com a sociedade, uma vez que ela pode estar limitada com isso. Ela traz a informação, né? Isso, ela pode ser a completa diferença entre essa pessoa sobreviver ou não se ela chegar lá. Não é só deixar a comida lá, olhar para essa pessoa, falar com essa pessoa, interagir com essa pessoa e ver o seu entorno. Se ela precisar de ajuda, então ela vai ser catalisadora desse processo. Fora daqui, existem alguns serviços que eles chamam serviços custodiais. Então, por exemplo, eu tenho em outros países, por exemplo, pessoas de 90, que nem eu citei, né, 90 e poucos anos, que querem residir sozinhas, mas não dão mais conta de cuidar do seu entorno doméstico. Então, eu tenho pequenos serviços que podem ser realizados para essas pessoas e garantir que ela continue, enquanto ela puder, residindo sozinha, só que em boas condições de meio ambiente. Isto não foi trazido para o Brasil ainda e não sei o quanto o brasileiro aceitaria isso, mas esta também é uma possibilidade. Serviços, por exemplo, eu não quero fazer spoiler de ninguém aqui, mas a gente tem serviços de teleassistência, né? As pessoas, às vezes, as pessoas que residem sozinhas contratam esse serviço muitas vezes porque se acontecer alguma coisa com ela, ela tem a quem chamar. E uma parte disso que foi feito, assim, às vezes elas ligam só para conversar. Então, ter serviços de apoio, de ajuda, de conversa, que mantém essa pessoa integrada com a sociedade é fundamental. Então, aí você vem com a lógica das cidades amigas dos idosos. São Paulo, por melhor que a gente trabalhe com ela é uma cidade imensa e ela não é tão amiga dos idosos assim, ela não é tão amiga de ninguém, né? Então, assim, atravessar a Avenida Grande é difícil, andar com segurança nas calçadas ainda é difícil, tem melhorado, mas ainda falta bastante coisa. Então, propiciar isto são coisas importantes. Tá? Então, ter serviços que forneçam apoio comunitário, além de ajuda real, são importantes. Eu sou uma pessoa que defende a questão dos cuidadores comunitários para além do pai. Tá? O pai ele tem toda uma estrutura própria dentro da Secretaria de Saúde, mas talvez a gente pudesse ampliar isso criando serviços de cuidadores comunitários dentro das próprias comunidades. Isso geraria renda para dentro da própria comunidade, integraria as diferentes pessoas, elas seriam, porque elas estão sozinhas dentro da casa, de repente elas seriam conhecidas e vistas por um todo dentro dessa comunidade, e eu garantiria que essa pessoa ficasse assistida. Então, a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido e eu acredito que isso poderia dar certo. Bastante interessante. Vamos conversar mais sobre isso, professora. Isso. O nosso tempo está se esgotando, eu queria agradecer muito a sua participação aqui da professora Ieda Duarte. Queria lembrar a todos e a todas que o tema do nosso próximo podcast Gera o Papo será a experiência da Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs ou combate à Covid-19, com as professoras Marisa Acioli e a Carla Giacomini. Professora, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Queria que você fizesse suas considerações finais e aí a gente encerra. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse papo, para mim, foi um papo bastante agradável, embora nem sempre a gente fale de coisas que são tão agradáveis de serem ouvidas. Mas eu acho importante que as pessoas entendam assim: eu não preciso transformar a minha vida num problema. Eu posso residir sozinha, ficar muito bem, obrigada, mas eu tenho que me cuidar. Então, eu preciso cuidar de mim, do meu entorno, garantir um suporte, se for necessário, justamente para que eu possa continuar mantendo a minha autonomia na decisão sobre a minha própria vida. Tá? Isto não é um problema para ninguém, mas eu tenho que entender que conforme o tempo passa, as coisas vão mudando e eu preciso me proteger para isso. Então, eu não quero que ninguém pense que assim, eu não posso morar sozinho, eu sou um problema porque eu moro sozinho. Não, eu não é.
Não é. Você pode e deve ficar vivendo como você quer pelo maior tempo possível, mas você precisa se organizar. O seu entorno precisa ser organizado justamente para que você continue tendo domínio sobre a sua própria vida. Eu aqui agradeço essa oportunidade, Renato, foi um prazer revê-lo, conversar com você, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, professora. Eu queria também aproveitar, agradecer ao Bruno, agradecer às pessoas também que participam lá da coordenação, porque apesar delas não aparecerem aqui ao vivo, estão todas trabalhando nos bastidores para que a coisa aconteça. Então, agradecer a Alessandra, a Suzana Rosa, a Tina, a Carolina, a Raquel, Luiz Ricardo e todos os nossos colaboradores. Obrigado, professora, e até a próxima. Eu que agradeço, Renato.